Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre climas do Brasil, entender as características básicas, conceitos do que é tempo e do que é clima. Pensando nisso, vamos às perguntinhas. Clima e tempo são a mesma coisa? Quando eu falo do clima, quando eu falo do tempo, eu estou me referindo à mesma informação? Ou há diferença entre tempo e clima? O que nós entendemos por esses dois conceitos? Então, pensando nisso, nós temos que estabelecer que tempo atmosférico é a condição momentânea da atmosfera, né? Pode ser algumas horas de sol, alguns dias de sol, quantidade de chuva que acontece naquela tarde, e isso são condições momentâneas da atmosfera, certo? E isso é estudado e estabelecido a partir da meteorologia, que é a ciência que estuda o tempo atmosférico e que estabelece as características momentâneas da atmosfera e a partir daí faz as previsões para alguns dias seguintes. Então, a partir desse estudo, e aí usa lá, entre outras coisas, os satélites meteorológicos e programas de computador que vão ajudar nos cálculos para fazer essa previsão do tempo atmosférico. Aí nós temos ali os produtos, as imagens que quando a gente assiste a algum programa que passa a previsão do tempo, ele vai mostrar para nós essas informações. Lugares onde vai chover mais, lugares onde tem menos chuva, naquele momento, naquele dia, naquela tarde, naquele instante, certo? Mas nós vamos ter aqui um exemplo, então, do tempo atmosférico num determinado lugar. Você tem uma característica, em outro lugar você tem outra. Então aqui eu tenho sol entre nuvens, lá eu tenho chuvas. E isso vai ser variável de um ponto para outro, porque é a condição momentânea daquele local. Mas quando eu falo em clima, eu estou falando na sucessão de tempos atmosféricos. Então o estudo do tempo atmosférico durante longos anos vai estabelecer ali algumas características que se repetem de forma semelhante naquela porção, naquele lugar, e a partir daí se estabelece o clima. Entre as coisas que a gente estuda, nós temos os fatores climáticos e os elementos do clima. Fatores climáticos como, por exemplo, a latitude do lugar vai ser sempre a mesma, então é um fator estático. As massas de ar que influenciam para ter determinada quantidade de chuva num período e menos chuva em outro naquela porção do território. Então, outro fator. E os elementos, como a temperatura, como a chuva, são elementos do clima, ou seja, todos os climas têm temperatura. Todos os climas podem registrar a quantidade de chuva, por isso eles são elementos, mas eles vão ser diferentes de um tipo climático para o outro. A quantidade de chuva, a temperatura, a umidade do ar vai ser diferente de um ponto para o outro, de um tipo climático para o outro, né? Então é importante estabelecer essas diferenças. Como exemplo aqui dos fatores, as massas de ar do território brasileiro que influenciam no Brasil no inverno. Um exemplo ali bem importante, a massa polar atlântica, que vai influenciar e trazer temperaturas mais baixas para a região sul do Brasil. No verão, ela já não atua muito, nós temos outras massas de ar que trazem outras características para essa porção do Brasil. Então, as massas de ar são extremamente importantes para entender as características dos diferentes tipos climáticos. E outra forma de estudar o clima são através ali dos gráficos, né? E o principal gráfico que registra informações importantes sobre os tipos climáticos são os climogramas. O que o climograma traz de informação para nós? Temperatura e pluviosidade, ou seja, quantidade de chuva num determinado lugar, no caso nosso exemplo aqui de Goiânia, ao longo de um período aqui que está marcado para nós de um ano. Períodos mais chuvosos, onde as barrinhas estão mais altas, períodos menos chuvosos. Aqui nós vamos ter as linhas que indicam temperaturas máximas e temperaturas mínimas. Nesse vídeo nós falamos sobre os climas do Brasil, fatores e elementos do clima e tempo atmosférico. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.